professor Emanuel, como é que a gente analisa então também esse aspecto da pesquisa? Lembrando que André Fernandes aposta muito nessa questão do futebol, né, de Leão não vota em Leitão, Vozão não vota em Leitão, que tem aí um público majoritariamente masculino, talvez isso tenha alguma influência na pesquisa, enquanto Evandro Leitão faz muitas críticas a André Fernandes por conta de falas consideradas misóginas. Já subiu aí até a campanha Mulher Não Vota em André. Será que a gente dá para perceber, dá para conectar, na verdade, esses números, esses percentuais com as estratégias dos dois candidatos? Sim, com toda certeza. Se a gente pensar no caso do André e na rejeição das mulheres, né, que é mais considerável a ele do que ao Evandro, a gente não pode esquecer que desde o primeiro turno, esse tem sido um segmento que, por exemplo, o Wagner apostou muito na segunda parte da campanha, de tentar desgastá-la em relação ao público feminino. Então, esse mesmo público, que já no primeiro turno estava sendo abastecido com essas informações, continuou no segundo com a campanha do Evandro, lembrando posições polêmicas e declarações polêmicas, ou mesmo declarações problemáticas, antidemocráticas, que o candidato havia feito durante a sua vida, seja de adolescente, seja como de parlamentar. Né? Os processos, inclusive, as declarações com relação a jornalista lá. E mais do que isso, embora o André, como fez ontem aí na entrevista com vocês à noite, renegue o tempo todo o Bolsonaro oficialmente, a gente não pode esquecer que tem uma estética dele que não tem como desassociá-lo. Primeiro pelo material de campanha distribuído nas ruas, depois pela presença do Bolsonaro como primeiro ato de campanha no primeiro turno, e pela própria ideia das motociatas, né? Então tem toda uma imagética que o associa radicalmente ao ex-presidente Bolsonaro. E ele, então, vai acumulando aquilo que era desgaste também do presidente Bolsonaro, que era sobretudo, no público feminino. Exatamente por isso, o André tem utilizado aí as vereadoras que foram mais votadas, com destaque para a Priscila, para a Bela Carmelo, a sua vice, Alcivânia, né? A própria escolha da vice como uma mulher já dava sinais de que ele sabia que teria problemas com esse público feminino, e também nesse segundo turno essa rejeição é consideravelmente produzida pela anticampanha que o Evandro tem feito em relação a ele. Então, de fato, mostra aí um êxito da estratégia do PT, mas que foi já alimentada pelo Wagner no primeiro turno, que fez aí essa associação, né? Essa lembrança ao eleitor daquilo que haviam sido declarações do André e práticas do André antes de ser candidato a prefeito. E com relação aos homens também, exatamente por isso. O imaginário bolsonarista que está muito presente na campanha do André é um imaginário que seduz especificamente o público masculino. Tal como a gente viu na eleição de 22, que era entre os homens que o Bolsonaro era forte e o Lula era fraco, tal lógica se reproduz aqui também no André, porque ele é, de fato, o candidato de Bolsonaro, emulando todas as práticas e táticas da campanha bolsonarista ali em 2022. Né? Então, isso pode explicar. E também, como você bem lembrou aí, a ideia das torcidas organizadas, Leão e Vozão. Elas são predominantemente constituídas por homens, né? Então, você tem promessas do André que dizem respeito a um público majoritariamente masculino, se a gente lembrar aqui da ideia das viseiras, né, do empresariado, enfim. Então tem uma série de conjuntos mobilizados pelas duas campanhas que ajudam a entender essa rejeição.